Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Pablo Vieira, para quem não me conhece, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o meu diário de trade no ativo Nasdaq. Pelo diário, pelo gráfico diário, que é isso que a gente está mostrando agora, né? O dia de ontem, ele foi bastante vendedor, né? Então veja que essa linhazinha aqui é o dia de ontem, né? O preço chegou a ficar aqui, o candle deste dia, ele foi praticamente todo azul, chegando até nessas regiões aqui. Quando ele tocou aqui, ó, nessas regiões, ele caiu muito forte e fechou bastante vendedor ontem. Então era uma região bem vendedora aqui, né? Que parou uma subida de 3 dias bem fortes compradora, então essa região parou e caiu, né? Novamente ele tenta fazer força para subir nesse dia aqui, no dia 13/4, e veja que ele começa a parar aqui, ó, e aqui é uma região vendedora, está se demonstrando uma região bem forte vendedora. E ontem foi assim, ó, tá vendo? Ele caiu muito forte. Só que aqui tem uma média de 20, ó, pelo diário, que ela está passando aqui, que está acompanhando o preço. E o preço aqui ele já tinha vindo aqui, ó, no dia de hoje, nesta média e subiu. Ok, beleza. Aqui eu tô com um viés vendedor, né, por causa desse dia aqui, né, do dia de ontem, mas isso é só um viés. Aí a gente reduz o tempo gráfico por 15 minutos. Aí 15 minutos, olha só. O preço ele abriu aqui nessa região, na cara da média de 20 períodos pelo 15 minutos, só que o preço está muito longe da média de 200, e aqui é uma região onde parou algumas quedas, tá vendo? 2 quedas aqui ele parou, inclusive essa daqui ela subiu muito forte, chegando até a fazer uma máxima maior do que os topos anteriores, tá vendo? Ok, então aqui também tem um suporte muito forte, tem a média de 20 passando aqui pelos 15 minutos, né? Então a gente já fica meio preocupado aí. Ok, na abertura do mercado, que é pelos 2 minutos, o mercado ele abriu neste momento aqui, vou aumentar, aqui ó, ele abriu deixando este candle aqui ó, martelinho invertido, né? Então imagina que o preço, imagina não, né? É certeza que o preço ele abriu aqui, neste momento, ele abriu aqui, e por um momento, ó, por algum momento, né, dentro dos 2 minutos, que é o tempo gráfico que a gente está olhando aqui, ele foi completamente comprador, ele foi todo comprador. E vendedores entraram aqui, vendendo muito forte, ó, eliminou toda essa parte vendedora aqui, ó. Só que quando ele fecha aqui, ele não dá continuidade à venda, né? Então vendedores apareceram, eliminaram compradores, mas eles não deram continuidade, não tiveram força para seguir o movimento deles. E aí eu reduzi para o gráfico de 1 minuto, que a volatilidade estava muito alta. Deixa eu colocar minhas marcações aqui. Ó, então, no gráfico de 1 minuto, o primeiro candle foi comprador, saindo da média de 200, da média de 20, ó que bonito. Beleza. Aí ele não dá continuidade aqui, ó. Então ele fecha comprador, mas ele não dá continuidade. Aí o outro candle ele abre aqui, tenta cair também, não dá continuidade. E o que acontece aqui? Vai acumulando stop loss nessas regiões aqui, tá? Então, para onde é que está mais propenso para ir? Neste caso aqui, o preço ele sai da média de 200 e de 20, não dá continuidade, volta, pega mais preços aqui dentro da média de 220 pelo 1 minuto e não dá continuidade. Então, a média de 200 e a média de 20, elas agem como se fosse um trampolim. Imagina que o preço está pingando aqui, ó, e pegando mais força, mais propulsão aqui, tá? Então, nesta eliminação aqui, ó, deste candle vendedor, eu comprei com meu lote leve, e aí eu encerrei nesse momento aqui, porque ele já estava demonstrando um certo desgaste, tá? Eu acho que passa um topo aqui, passa um topinho aqui, ó, tá vendo? Olha lá, aqui já era um topo anterior, então ele já apresentou um certo desgaste pelos 5 minutos, e pelos 5 minutos aqui passa a média também, ó. Vamos ver? Olha só, pelos 5 minutos, ó, ele não deu continuidade na média aqui, ó, tá vendo?
Então já tinha uma certa resistência aqui pelos 5 minutos. Claro que essa média aqui, ela só está passando pelos 5 minutos aqui. Os outros tempos gráficos não tem nada de média, tá livre. Olha que bonito. Né? Pelos 15 dava pra gente esperar que ele fosse até... Eu esperava que ele fosse numa porrada só até a máxima aqui até a média de 200 pelo 15, que está bastante afastado, que é o que a gente viu lá no início da nossa análise. Ok, aí levei até a máxima, fiz uma parcial gorda aqui de 75% e deixei o meu stop aqui no 0 a 0. Aí o preço vem caindo, vem caindo, vem caindo, ele não dá continuidade, tá vendo? Ele vem aqui, ó, se aproximando aqui, ó, pelo 1 minuto, ó. Ele vem caindo, 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 ele assenta na média de 20 períodos e não cai, ó. Aí nessa eliminação deste candle aqui, que é um martelinho aqui, nesta eliminação dele, eu entro comprado novamente, né? Eu adicionei, na verdade, eu adicionei. Aí o meu stop que estava aqui, né? Já estava no 0 a 0, ele subiu, né? Na verdade, a minha entrada aqui era nesse momento aqui, né? Que estava aqui, e o meu stop já estava aqui também, né? E a minha entrada estava aqui. Quando eu adicionei aqui, o meu stop ele passou a vir para cá, ó, nessa região aqui, né? Como você adiciona, a entrada ela muda, né? Ela sobe, né? Quando trata-se de compra. E aí, beleza. Quando eu entrei aqui, e aí quando eu fiz essa adição aqui, a minha entrada que estava aqui, ela passou a ser nesta região. Ok, aí o preço tentou ir uma, duas vezes, o meu stop que estava aqui nesse momento aqui, eu já passei para o meu 0 a 0, e aí ele veio e me pegou aqui, beliscou aqui e veio até aqui embaixo. Ok, e aí eu não estou pensando em venda, nenhum momento deste dia aqui eu estou pensando em venda. O preço está trabalhando acima das médias, no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 2 minutos também acima das médias, né? Na entrada que eu tive aqui, ó, então ele foi até mais forte, porque ele cruzou as médias, o preço ele saiu da média de 20, ó, abaixo da média de 20, e saiu cruzando todas as médias aqui, ó, chegar no topo. Então não pensei em venda, porque para baixo, nesse cenário aqui, para baixo está muito complicado para ir. Tá, então, aí quando eu tomei esse stop aqui no 0 a 0, e aí ele tentou fazer mínima aqui, não deu, fechou o martelinho aqui e também não conseguiu dar continuidade. Aí ele voltou a subir nesta eliminação aqui de novo. Nesta eliminação aqui de novo, que até pelos 5 minutos é uma boa eliminação, se eu não me engano. Ó, tá vendo? Então ele já tem uma boa eliminação do candle de força vendedor aqui, ó. Mais da metade do candle de força eu entrei pelo 1 minuto. Também já tinha eliminado aqui 4 candles aqui, mas foi pelos 2 minutos que eu acabei entrando. Entrei, ele logo não deu continuidade, fechou esse candle aqui, ó. Este candle comprador, esse candle vendedor. Ele pegou minha ordem, não deu continuidade, caiu, meu stop loss estava nessas regiões aqui, né, protegido pela média de 20, pela média de 200, né, tá vendo que até funcionou essa técnica. Fechou esse candle, ele não deu continuidade, abriu esse candle aqui, ele tentou cair de novo, não consegue pegar aqui o meu stop, ok. Aí eu mudo para o gráfico de 1 minuto, ó. Tá vendo? Ele tá parado aqui, ó, na média, ó. Então daqui ele já saiu da média de 200 pelo 1 minuto, subiu. Ele voltou para a média de 200, não consegue romper. Na minha entrada aqui, ele não dá continuidade, cai novamente, mas cai, ó. Ele subiu em 2 e caiu em 3 candles. Não consegue também romper a média de 200 novamente, ó, né? Pegou preços mais baixos. Aí, meu irmão, quando ele voltou a subir, nesta eliminação aqui, aí eu enchi a mão.
Ele já me mostrou que ele não vai cair, né? Ele saiu uma vez aqui, tentou cair, pegou o preço uma vez, duas vezes, eliminou a força vendedora neste momento aqui, saindo da média de 200, então eu enchi a mão aqui, e aí quando ele chegou próximo da máxima do dia, porque eu também não estava esperando muitas explosões aqui, né? Porque, deixa eu até explicar melhor, pelos 2 minutos, pelos 5 minutos, tem uma média de 200 aqui, e os 5 minutos e os 2 minutos é um gráfico, um tempo gráfico curto, mas eles são muito poderosos, né? Pelos 5 minutos ele ainda é mais, né? Quando trata-se de movimentos muito longos, tá? Então, como eu tinha essa barreira aqui, eu não esperava que ele fosse muito forte aqui, de romper numa porrada só esta resistência aqui, que é a média de 200 pelos 5 minutos. Então eu vi que o preço ia ter dificuldade para dar movimentos longos hoje, tá? Então, por isso que eu acabei encerrando não, né? Fazendo uma parcial quando ele chegou nessas regiões. E outra, né? Tem aqui um fator muito importante, que é o nosso gerenciamento de risco. O que é isso, Pablo? Eu entrei aqui, ó, e com lote leve, era uma boa eliminação, tinha espaço para o preço ir até lá em cima, porque ele não fez o teste, um segundo teste lá em cima, né? Então ele fez uma máxima, caiu, uma queda saudável em relação à subida. Essa entrada aqui estava certa, porque ainda tinha espaço até a máxima, ele não deu continuidade, né? E aí no meu 0 a 0 ele estopou aqui. Mas ele, ó, como é que ele vem caindo? Muito devagar, né? Média de 200 pelo 1 minuto. Ok, na eliminação aqui eu entrei de novo, né? Ele não deu continuidade e caiu muito fraco. Parou na média de 200, voltou a subir. Aqui eu enchi a mão, e aí é que entra o gerenciamento de risco. Você entrou aqui, né? Eu entrei aqui, né? Numa boa eliminação, não deu continuidade, mas também o retorno aqui foi muito bom. Quando teve essa eliminação, eu enchi a mão, e aí quando você enche a mão, você espera que o preço dê uma explosão, porque você não vai colocar todos os seus ovos, né, como dizem, né, os investidores, todos os seus ovos numa cesta só. Então eu não vou colocar todas as minhas fichas num trade que eu não tenho não estou tão seguro que vai dar gain. Tá? Então, neste momento aqui, como ele teve uma boa eliminação, teve vários fatores que contribuíram, eu enchi a mão esperando que ele fosse ter um estouro aqui. Só que como o dia está com uma volatilidade baixa, né, porque ele está entre as médias pelo gráfico de 5 minutos, não esperava um estouro muito grande. Então, quando ele se aproximou próximo do primeiro topo aqui, e eu estava com a mão cheia, é prudente que eu faça uma parcial, né? Então que eu elimine ali 90%, né? Porque você já conseguiu um bom lucro, né, com esta operação enchendo a mão, tá? Então não precisa ser ganancioso também para você ter lucro no mercado, tá? Então você precisa ser muito técnico para entender o que você está fazendo, tá? Então por isso que eu fiz essa parcial quando ele chegou próximo, e logo joguei no 0 a 0, que eu não vou esperar que o preço volte e me dê loss, né, do restante que eu deixei, tá? Então chegou aqui, pegou o meu stop no 0 a 0 e agora ele está brigando, ó, dentro das médias de 220 pelos 5 minutos. Olha lá, ele está entre as médias aqui, ó. Então a elasticidade de hoje do mercado não foi muito boa, tem muito a ver com o diário, o preço de ontem, o comportamento de ontem, né, dos dias anteriores, né? Então ele está numa região lateralização, então ele não sai dessa caixinha aqui, ó. Ele está nessa caixinhazinha aqui de 330 pontos. Tá? Então é um momento muito crítico, né? Ele teve muita força para subir, parou nessa região, então é uma região vendedora que parou, uma subida muito forte. E aqui nessa parte de baixo aqui também é uma região compradora muito forte, né? Porque ele já teve aqui esse momento aqui, ó.
se apresentaram muito forte aqui os compradores, tentaram romper aqui, não deu continuidade, vendedores apareceram de novo, mas não conseguiram passar dessa região aqui também. Compradores surgiram de novo, então ele está nessa briga nessa região aqui. Então o preço ele precisa sair dessa região para dar uns movimentos mais longos, tá? Então não esperava muito. Então por isso que eu acabei fazendo umas operações visando um lucro com movimentos mais curtos, tá? Se ele tivesse estourado aqui para cima, claro, né? Se ele tivesse fechado, né, este candle aqui, se nessa operação que eu enchi a mão aqui, ele tivesse fechado este candle acima desse ponto aqui, desse topo aqui, aí seria maravilhoso, né? Aí eu poderia até segurar o meu trade, mas como ele fechou embaixo, ele não demonstrou muita força para mim, tá? Então esperava que ele tivesse fechado lá para dar uma segurança maior de que eu poderia segurar o meu trade. Beleza? Acho que é isso, pessoal, por hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí. Se tiverem alguma dúvida sobre essa operação ou qualquer outra dúvida sobre o mercado, sobre day trade, comenta aqui que eu vou ter o maior prazer de passar para vocês a minha experiência, o que eu sei, como que eu leio o mercado, se eu puder ajudar. Ok? Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!